Olá, tudo bem? Meu nome é Rose Castro, sou jornalista, professora e faço parte da Academia de Ufologia Científica Dr. Júlio Acosta Navarro, que é o fundador desta instituição de estudo e pesquisa. O tema do programa de hoje é interessantíssimo: OVNIs e contatos imediatos com diplomatas. No decorrer dos tempos, principalmente nas últimas décadas, há vários relatos de pessoas que dizem terem visto OVNIs. Mais que isso, ficado cara a cara com extraterrestres, ou seres interdimensionais que transitam por diferentes dimensões, ou seres intraterrenos. Segundo pesquisas feitas por respeitados ufólogos e também por nossa academia, LASU, vários desses relatos são verdadeiros. Mas será que esses seres, possíveis habitantes de outros planetas, galáxias, enfim, já teriam também entrado em contato com autoridades aqui da Terra? Ou seria isso mais uma teoria da conspiração? Bem, esse é o tema que será abordado por Edson Boaventura Júnior, ufólogo brasileiro respeitadíssimo, pesquisador do assunto há 40 anos, autor de vários livros e pesquisas. E mais recentemente, apresentador e produtor do programa Enigmas e Mistérios, aqui também no YouTube, onde ele aborda temas sobre ufologia com muita propriedade. Ele também é um dos responsáveis pela revista OVNI Pesquisa. Para nossa satisfação, o Edson também é parceiro da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, e é ele quem vai responder. As autoridades, os diplomatas, teriam informações confidenciais sobre os extraterrestres? Vamos acompanhar a palestra. O tema que foi pedido aqui para nós era OVNIs e contatos imediatos com diplomatas, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, assim, o que há de verdade entre o intercâmbio ufológico entre os países e o avistamento de diplomatas, né? Porque não tem como a gente tratar só os avistamentos acontecidos com diplomatas sem pensar num intercâmbio de informação entre os países, entre as embaixadas, entre esses órgãos de informação e muitas vezes de inteligência também em nosso país, né? Porque muitas vezes a informação ufológica que interessa para os países, ela acaba entrando por vários meios aí, né? Por agentes, às vezes, da CIA, pessoas do FBI que estão infiltradas, por embaixadas, enfim, por uma série de meios que são utilizados aí para captar informações ufológicas. Mas pode passar o próximo, qual que é o primeiro caso que envolveu um diplomata brasileiro, né? Qual que é o primeiro caso? É esse caso aí que aconteceu com o capitão de fragata Augusto João Manuel Leverger, mais conhecido como Augusto Leverger, e o embaixador Dr. José Antônio Pimenta Bueno, que é o Marquês de São Vicente, ou Dr. Pimenta Bueno, como é conhecido. E o que aconteceu? Pode passar o próximo. Em 1846, eles estavam fazendo uma viagem indo pelo Rio Paraguai em destino a Assunção, isso em junho de 1846, e aí eles acabaram, quando faltava ali uns 30 quilômetros para chegar em Assunção, eles se depararam com um fenômeno ufológico bem interessante, umas luzes bem interessantes. E esse relato, depois que eles voltaram para o Brasil, foi visto pelo Pimenta da Veiga, né? Foi visto também por dezenas de tripulantes dos navios canhoneiros que estavam indo lá para o Paraguai, e algumas pessoas também de Assunção chegaram a ver esse fenômeno. E quando eles voltaram para o Brasil, o assunto ganhou a mídia e foi publicado na Gazeta Oficial do Império do Brasil, na edição
do dia 26 de novembro de 1846, na página 295. Só para vocês terem uma ideia, o fato que foi registrado nessa Gazeta Oficial do Império, ela transcreveu a observação da seguinte forma: uma linguagem bem arcaica, eu vou ler aqui rapidinho. Observei essa noite um fenômeno como nunca antes vira. Às 5h57, estando o céu perfeitamente limpo, calmo, termômetro 60 graus, um globo luminoso com instantânea rapidez descreveu uma curva de 30 graus rumo a noroeste. A direção fazia com o horizonte ângulos de aproximadamente 75 graus e 105 graus. E aí ele vai descrevendo aqui, né, essa luz, e, enfim, acima deles via-se uma lista de luz muito fraca, em forma de zigue-zague, de 3 graus de altura. Aí ele vai dando algumas especificações aqui, aonde que ela estava no céu. Mas o interessante de tudo aqui é que, no final, ele achou que esse fenômeno deveria ser registrado, porque é algo bem diferente, como nunca antes tinha sido avistado, né? E, na ocasião, né, quando eles aportaram lá em Assunção, o Leverger, né, o capitão Augusto Leverger, ele procurou o ministro do Brasil, lá no Paraguai, que era o doutor José Antônio Pimenta Bueno, mais conhecido como Marquês de São Vicente, que também testemunhou o fenômeno inusitado. Então eles puderam conversar mais a respeito do avistamento. Provavelmente esse caso foi registrado aí nos anais tanto do Paraguai, né, do governo paraguaio, como também na parte militar brasileira, principalmente porque o capitão Leverger era um militar. Mas esses relatórios, essas coisas, nunca vieram à tona até os dias atuais. Pode passar o próximo. Esse aí é o caso, né, que a gente acabou publicando. Eu tenho um livro aqui bem extenso do embaixador Manuel Pio Correia Júnior, mais conhecido como Pio Correia, e ele escreveu um livro chamado O Mundo em que Vivi. Nesse livro, ele descreve um avistamento que ele teve juntamente com a tripulação de um avião, e alguns dos tripulantes eram militares. Por exemplo, ele estava com o coronel aviador Rutênio Ribeiro, o primeiro-tenente Hélio Paes de Barros, estavam acompanhando ele também durante o voo o secretário Carlos Bueno e Luiz Carone Gélio. Esses 4 homens aí foram testemunhas juntamente com o embaixador Pio Correia. E o interessante é que eles estavam voltando. Pode colocar o próximo? Só para ter uma ideia, o Pio Correia ele era bem entrosado com o governo, com os presidentes, né? Tem fotos com vários presidentes, por exemplo, aí a gente está vendo o Juscelino Kubitschek, o Ernesto Geisel, né? Pode passar o próximo. E o que ele viu naqueles idos de 1960? Ele conta que numa madrugada de março de 1960, quando ele já estava regressando de uma viagem diplomática, uma missão diplomática, ele estava regressando para o Brasil, junto com o presidente do Paraguai, que era o Alfredo Stroessner Matialda, e também alguns outros secretários gerais do Itamaraty, etc. e tal, e mais alguns militares. Eles viram um fenômeno bem curioso. Era um objeto bem grande, um OVNI, que ele descreve na página 616, 617 e 618 da sua autobiografia, que foi publicada em 1994. Então ele fala que viu
esse objeto que tinha várias luzes assim dispostas no corpo daquele objeto voador não identificado, que era enorme, era de proporções muito grandes, né? Pode passar o próximo. E ele diz ainda que em determinado momento esse objeto ele tomou uma forma como se fosse uma cruz, né? Uma parte luminosa na perpendicular e outra parte na horizontal. E esse objeto foi depois se afastando. Segundo o relato dele no livro, ele fala que o fenômeno ficou visível por 4 horas, ou seja, eles tiveram um tempo mais do que suficiente, em março de 1960, para observar esse estranhíssimo OVNI que acompanhou aí a viagem deles de regresso ao Brasil, né? Interessante que está publicado no livro, né, da autobiografia dele, o que é um depoimento muito confiável, e também as testemunhas que estavam com ele são pessoas gabaritadas que chegaram à conclusão que aquilo não se tratava, no livro mesmo ele fala isso, que não se tratava de nenhum fenômeno astronômico, nenhum objeto voador convencional, e que ele só conseguiu explicar isso dentro de uma terminologia ufológica mesmo, né? Foi um OVNI, um objeto voador não identificado, e no livro ele conta que uma certa vez ele conversando com diplomatas também americanos, esses diplomatas americanos chegaram a dizer que viram um fenômeno bem semelhante ao que ele tinha visto junto com esses outros companheiros. Vamos passar para o próximo aí. Tem um outro caso que aconteceu em Belém do Pará, envolveu a consuleza do Peru, que estava no Brasil. Na época ela morava em Belém, Pará, e o cônsul naquela época era o Roberto Vélez Bravo, e a esposa dele, a consuleza Rosa Valdez Bravo. Pelo menos eu achei aí 4 recortes de jornais que relatam esse mesmo fato sobre Belém. Pode passar o próximo. Num dos recortes de jornal, que foi publicado no dia 11 de novembro de 1954, ele até fala aí vários depoimentos recolhidos pela reportagem, inclusive da consuleza do Peru, né, a Rosa. A Rosa tinha ido visitar uma amiga num prédio lá no centro mesmo de Belém, perto da FIEG, que era uma federação de natação, e ela observou um fenômeno luminoso. Pode passar o próximo aí. Juntamente com muitas outras pessoas que se encontravam na rua, né? E eu coloquei aí 3 fotografias de pessoas que eram da FIEG e também um militar conhecido já da ufologia aí, que é o coronel Irangê Holanda, né? Na época ele não era nem militar, ele era um jovem em 1954, e ele chegou a observar esse mesmo fenômeno também. Nós temos aí na foto o chefe Castelo, que era um militar do Exército, e tem o chefe Viana. O nome desse militar do Exército é Gonçalo Lagos Castelo Branco Leão, e o chefe Viana é Raimundo Martins Viana. E eles também observaram esse fenômeno na FIEG, porque estava tendo uma competição de natação naquele dia, e as pessoas aguardavam ali o início das competições quando apareceu esse fenômeno luminoso. Pode passar o próximo. O objeto observado, a princípio, era uma luz que deixava uma cauda luminosa, e isso foi visto, inclusive, entre as nuvens. Depois o objeto desceu bem mesmo, ficou bem baixo, e aí foi possível observar que era um objeto bem luminoso, e dentro do objeto parecia que tinha um corpo com alguma coisa ali, né? Como se fosse um
um disco, algo arredondado, né? Mas era muito luminoso e grande também, de grandes proporções. E esse fenômeno, além de Belém, que é a capital paraense, ele também foi relatado na cidade de Bragança, no Pará. E lá conta os jornais até que uma pessoa chegou a desmaiar, tamanho foi o medo, né, quando observaram aquele fenômeno. E o próprio capitão Urangel Holanda, né, coronel Urangel Holanda, quando ele se aposentou já era coronel, ele chegou a falar que a primeira vez que ele viu um OVNI foi nessa data de 9 de novembro de 54, e ele teve essa oportunidade de ver esse fenômeno, embora ele é mais conhecido na ufologia aí como o militar que chefiou a Operação Prato no Pará, né, que foi aquele fenômeno que aconteceu na década de 70 no norte do nosso país, né, iniciando no Maranhão, depois indo para o Pará, depois finalizando no estado do Amazonas, né? Pode passar o próximo. As embaixadas americanas no Brasil, elas sempre estiveram de olho nos nossos casos, né? Nos casos tupiniquins, os casos brasileiros. Tem esse documento aí que nós obtivemos de outubro de 1966, que fala a respeito de um caso que aconteceu numa cidade do Sergipe, do estado do Sergipe, no Brasil, e esse fato, inclusive, foi informado pelo embaixador John Wills Tucci. Pode passar o próximo. Aí está uma concepção artística do fenômeno, seria um objeto azul, um objeto voador não identificado azul, e teria sido observado por muitas testemunhas que estavam na praça naquele dia 8 de outubro de 1966. Era por volta das 22h50 da noite, quando esse fenômeno se manifestou lá. E o embaixador Tutil, ele resolveu notificar isso e encaminhou para a Universidade do Colorado, ou tinha também algumas indicações para se encaminhar ou para a Universidade do Colorado ou para o ZAF, que é a Força Aérea dos Estados Unidos, pois naquela década de 60 eles tinham pesquisas em andamento sobre OVNIs, né? Então, como aconteceu esse fato inusitado na cidade de Capela, no Sergipe, ele resolveu aí comunicar o governo norte-americano, né? Já que havia essas pesquisas. Vamos para o próximo. A gente regredindo aí 2 anos atrás, né, que aquele caso foi em 66, em 64 o projeto Blue Book estava bem ativo, e essa daí eu separei, é uma correspondência sobre um caso brasileiro que aconteceu em Campinas no ano de 1964, só que o curioso de tudo isso é que esse caso ele foi reportado numa fundação da Argentina. Ou seja, existiam agentes norte-americanos espalhados em várias localidades da América Latina e não interessava se o caso acontecia naquele país ou não. Se aconteceu num país vizinho, por exemplo, eles tinham a informação, eles informavam, passavam as informações para o pessoal do projeto Blue Book norte-americano, né? E esse foi um caso que eu achei bem interessante, porque é um caso brasileiro que aconteceu, que foi reportado pelo jornal Folha de São Paulo, falando a respeito lá do caso de Campinas, e que foi enviado aí por pessoas aí dessa instituição, dessa fundação argentina, que provavelmente era uma fachada, né? Não deveria, de certa forma, ser só a fundação,
porque esse tipo de fundação aí não mexe com um OVNI, mas deveria ter alguns agentes ali infiltrados, usando o nome da fundação para captar também casos ufológicos. Pode passar o próximo, só para exemplificar mais uma embaixada brasileira no Rio de Janeiro, tá ali, ó, From Embaixada Rio de Janeiro, tal, Subject Unidentified Flying Object, um caso que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que eles ficaram sabendo também em 1966 e que foi reportado também, foi encaminhado, inclusive, o Jornal do Brasil, que era uma notícia sobre esse avistamento que aconteceu em 1966 na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Pode passar o próximo. No sul também do país, nessa época, 66, 67, pode passar o próximo, estava ocorrendo muitos casos, e teve um caso clássico que aconteceu com militares da Força Aérea Brasileira, da Base Aérea de Canoas. E lá estava o brigadeiro Iáquel, Ronald Eduardo Iáquel, que ele foi, inclusive, futuramente, ele chegou a chefiar no Condabra, né, que depois virou Condabra e agora já é um outro nome, que era um órgão lá em Brasília que centralizava as coisas de UFO. E esse brigadeiro Iáquel, na época ele era capitão apenas, ele estava de piloto, junto com o piloto capitão Puguet, e eles, chegando já quase em Canoas, eles observaram 2 objetos voadores não identificados. Teve um que às vezes ficou de um lado da asa, o outro do outro lado, e eles estavam pilotando um C-47 da Força Aérea Brasileira. Esse caso, pode passar o próximo, foi notificado também pelo brigadeiro general de defesa e ataque, o Vernon A. Walters, né? um brigadeiro norte-americano, e ele fez esse documento do DIA, do Departamento de Defesa de Inteligência, onde ele reporta ali que avistamento de um disco voador sobre o Brasil em março de 1967, especificamente no dia 18 de março de 67. Esse caso consta dos anais da Força Aérea Brasileira, existe documentação, mas tem esse documento americano aí, pode passar o próximo, onde traz um resumo do caso, do que aconteceu, e ele fala, inclusive, que não só o C-47 da Força Aérea Brasileira avistou esse objeto, aí, como também uma aeronave da Cruzeiro do Sul que fazia serviços aerofotogramétricos. Eles chegaram a ver, saiu nos jornais também, publicado naquela época. Foi um caso que foi visto por mais de 10 militares que estavam a bordo do C-47. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses militares, inclusive o próprio brigadeiro Iáquel, eu estive na casa dele, no apartamento dele em Brasília, isso há alguns anos atrás, onde ele me contou o caso com detalhes, né? O próprio capitão Puguet, eu tive a oportunidade de conversar também por telefone, que confirmou, e outros militares também. Hoje eu tenho alguns relatórios oficiais desse caso que comprovam que algo muito estranho aconteceu naquela noite lá de março de 1967. E houve um certo interesse também por parte dos americanos, né, dos órgãos de inteligência americanos que estavam aí no Brasil e também, mais que rapidamente, comunicaram isso para as pessoas. Como a gente está falando de diplomata, eu não poderia deixar de fora presidentes também. Pode passar o próximo. Os presidentes do Brasil, por exemplo, eles já viram OVNIs ou têm protocolos oficiais em relação ao fenômeno OVNI? Com certeza, sim. Alguns presidentes já viram OVNIs e todos eles têm protocolos. Toda vez que você entra na presidência do nosso país, são obrigados a tomar
conhecimento de algumas normas, de alguns protocolos, porque como o fenômeno ufológico pode evidenciar segurança nacional, pode impactar na segurança de algum país, então eles têm alguns protocolos. Vamos primeiramente passar o próximo aí. Eu não coloquei todos os presidentes, mas eu separei pelo menos uns 3 para a gente falar um pouquinho. O primeiro presidente aí que teve um envolvimento com OVNIs foi o presidente Juscelino Kubitschek, por conta daquele caso da Trindade, né? Um objeto voador em forma de Saturno que teria aparecido na ilha de Trindade, no Espírito Santo, no dia 16 de janeiro de 1958. E teria sido fotografado pelo Almiro Baraúna e sido testemunhado também por algumas pessoas que estavam dentro do navio Almirante Saldanha, que estava lá fazendo uma missão na ilha de Trindade, né? E o interessante é que... Pode passar o próximo? O interessante desse caso aí de Trindade é que, posteriormente, apesar dele ter sido divulgado no mundo inteiro, ter o envolvimento do presidente Juscelino Kubitschek, ou seja, ele que autorizou, passou as fotos para algumas revistas, jornais na época, para publicarem isso, né? E porque ele havia naquela época já um certo sigilo em torno do assunto. Mas o Juscelino Kubitschek, ele tinha alguns amigos na imprensa, tudo, e resolveu fazer um estardalhaço e divulgou isso. Só que depois foi analisada essas fotografias e alguns órgãos chegaram à conclusão que era autêntico e outros chegaram à conclusão de que não era, que as fotografias eram falsificadas. Tem um integrante do barco que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Amilar, e o Amilar que estava lá, ele chegou a me contar que realmente eles viram algo no Pico do Desejado, lá na Ilha de Trindade. Ou seja, eles viram um objeto parecendo uma lentilha cinza andando, que era um OVNI, realmente, mas, segundo o Amilar, as fotografias do Almiro Baraúna não correspondem àquilo que eles avistaram a olho nu. Ou seja, pode ser que o Almiro Baraúna, o fotógrafo, tenha realmente trucado as fotografias, já que ele não tinha uma reputação muito boa. Ele já havia, em anos anteriores, em 1954, ele já havia falsificado fotografias. Então, independente de tudo isso, do caso ser autêntico ou falso, eu acredito que as fotos são falsas, mas o caso ele é autêntico. Independente disso, a gente vê que há um envolvimento dos presidentes brasileiros quando ocorre algum fato de natureza ufológica. Nesse slide que a gente está vendo aí também, foi um caso que foi comunicado também para o Juscelino Kubitschek, ocorrido em novembro de 1957, ou seja, um ano antes do caso Trindade, quando um objeto voador não identificado, com janelinhas, luzes e jogando um foco de luz para baixo também, ele teria iluminado um paiol no 14º BI, lá em Pernambuco. Pode passar o próximo. O fato é uma concepção artística, né, do objeto iluminando o paiol lá nessa instalação do Exército, né, lá em Pernambuco. E isso daí estava preocupando, tanto é que o presidente teve que ser informado por conta da segurança nacional, já que esse objeto estava focando um paiol de munição, né, lá em Pernambuco. E não foi visto só lá, várias instalações do Exército lá da região foram sobrevoadas naquele ano de 1957. Tem até um caso lá que fragmentos desprenderam de um desses OVNIs e chegaram com aí e foi recolhido. Parecia uma espécie de vidro azul, né? Então, tem vários casos da época e eu consegui algumas informações disso
em relatórios oficiais que estão atualmente no Arquivo Nacional. Vamos passar para o próximo. A gente dando um salto quantitativo aí para frente, pegar o presidente Sarney, José Sarney, na época de maio de 86, quando teve a noite oficial dos OVNIs, ou seja, quando mais de 21 objetos não identificados invadiram espaço aéreo, o espaço aéreo entre São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos. O que aconteceu naquela época? A Força Aérea mandou caças de interceptação ao encalço desses objetos. E nesse jornal aí que a gente está vendo, ele fala textualmente que o presidente José Sarney foi informado pelo ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, sobre a presença e perseguição de discos voadores na região de São José dos Campos. Ou seja, havia um protocolo caso houvesse uma invasão de objetos voadores não identificados, o presidente deveria ser informado. E o José Sarney, o presidente do Brasil, ele foi acordado à noite, ele estava dormindo naquele momento, para ser informado de que havia essa possível invasão. E aí foi depois determinada a decolagem de caças de interceptação para ver o que eram esses pontos luminosos que chegaram a saturar os radares de terra e também de bordo das aeronaves de caça, né? Os Mirage, os F-5. Então foi algo bem interessante, mas vejam vocês aí que quando acontece algo do tipo, o presidente ele é informado pelo ministro da Aeronáutica, né? Atualmente, isso também está valendo. Pode passar o próximo. Na década de 90, eu tive bastante troca de informação com o presidente Fernando Collor de Mello, né? E a gente trocou algumas figurinhas, algumas informações, e algumas fotografias que a gente tinha batido foram enviadas para lá. E em um certo momento, aí já em 97, eu tinha feito algumas questões junto ao Departamento de Comunicação lá do Collor, e ele respondeu algo bem interessante nessa correspondência que eu tinha mandado. Ele falou o seguinte: estimado Edson, todas as correspondências e documentos desta área foram, à época, encaminhados à Secretaria de Assuntos Estratégicos com recomendação de parecer para posterior despacho. Não me recordo da continuação do documento, recebi vários documentos sobre o assunto e tratei todos com a importância que cada caso merecia. Acredito, como você, na seriedade e importância no estudo da ufologia. Deixo o meu abraço, até breve, e assim finaliza a mensagem do presidente Fernando Collor de Mello. Então, assim, o que a gente vê aqui? Que nessa época, na década de 90, havia, inclusive, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que hoje ela foi assumido esses papéis aí pela ABIN, né, a Agência Brasileira de Informação, que era o antigo SNI, e esses órgãos de inteligência, eles sempre assessoram também os presidentes quando o assunto é OVNI. E a gente pode ver aqui que tudo era tratado com a importância que cada caso merecia, segundo o nosso chefe da nação, Fernando Collor de Mello, disse aqui nesse e-mail em 1997. Pode passar o próximo. O Fernando Henrique Cardoso, né, ele foi um dos que falou publicamente, inclusive em programas televisivos, que já viu OVNIs acompanhado da sua esposa, falecida, né, a Ruth Cardoso, e também do Celso Furtado, ministro Celso Furtado, né, ex-ministro. E eles chegaram a ver no Nordeste um fenômeno bem interessante quando estavam a bordo de um táxi. Inclusive o taxista também viu. E o interessante assim que ele é um dos presidentes que fala abertamente a respeito do assunto OVNI, inclusive do seu avistamento.
Na internet é possível a gente encontrar o depoimento dele. Do lado aí a gente tem um projeto de cooperação civil-militar. Na época que ele estava no governo, eu entrei em contato com o Fernando Henrique Cardoso, propondo um projeto de cooperação civil e militar para pesquisa de OVNI nos moldes que existiu a CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que era um órgão da Força Aérea Brasileira que atuou fortemente entre os anos de 68 e 74. Infelizmente, esse projeto, embora ele tenha sido muito bom, estava muito bem delineado, mas segundo algumas respostas que nós tivemos, na época eles não tinham verba para poder fazer algo do tipo dentro do CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Havia uma indicação de que isso fosse feito lá pela ABIN ou por alguma secretaria de inteligência, alguma coisa assim, do governo. Mas, pelo que nós ficamos sabendo, não foi inserido nenhum civil nesse projeto, embora o projeto correu paralelo. Houve, sim, um departamento de inteligência que pesquisava OVNIs. Eu cheguei, inclusive, a conhecer uma dessas pessoas que trabalhou, mas até hoje eu não consegui trazer à tona nenhuma folha de documentação desse departamento. Eu acredito que com o passar dos anos, talvez a gente consiga alguma documentação desse tempo aí, da década de 90 para frente, quando teve esse projeto de investigação ufológico meio secreto dentro do governo brasileiro. Vamos para o próximo aí. Agora, como é que era o intercâmbio? Eu falei do CIOANI para vocês, a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Como que era isso? Como que era esse intercâmbio ufológico entre os países, né, quando existia essa central na Força Aérea Brasileira? Essa central, ela ficava no 4º Comando Aéreo, 4º Comar, no Cambuci, em São Paulo, e era chefiada administrativamente pelo brigadeiro José Vaz da Silva e operacionalmente pelo Major Gilberto Zani de Mello, esses que estão aí na fotografia. Uma vez eu estive no apartamento do Major Gilberto Zani de Mello, no apartamento dele em São Paulo, e ele me falou o seguinte: pode passar o próximo. A gente estava falando a respeito do caso de Lins, que envolveu a dona Maria Sintra, ou mais conhecida como a dona Mariquinha, que lá houve um pouso de um OVNI e ela teve um contato com uma das tripulantes daquele OVNI que, quando ele pousou, deixou a marca num sanatório de tuberculosos lá em Lins, isso em 1968. E o Major Gilberto Zani de Mello me falou o seguinte, que o caso da dona Mariquinha foi interessante, pois colhemos o material e mandamos para análise nos laboratórios do Brasil e exterior, ou seja, amostras também eram enviadas ao exterior, mais especificamente ele me falou para os Estados Unidos. Os relatórios eram vertidos para o inglês e enviado para os Estados Unidos. Pode passar o próximo aí. Um outro integrante da CIOANI que nós conversamos é o Acácio J.O. Camargo, que morava em Tatuí, São Paulo, hoje ele já é falecido. Ele foi o croquinista do grupo da CIOANI e ele falou que sim, que era tudo vertido realmente. Além dos Estados Unidos, a França também tinha interesse em trocar informações com o tema. Inclusive, pode passar o próximo. No dia 24 de junho de 2011, eu estive na casa do Acácio junto com a minha esposa, a Margarete, e lá ele falou o seguinte, que ele esteve em reuniões, participando de reuniões na França sobre OVNIs, ou seja, naquela época era o país que estava mais desenvolvido em relação ao fenômeno OVNI. Então, o governo francês tinha muito interesse no que estava acontecendo em relação
são os OVNIs. Tanto é que ele foi chamado algumas vezes para participar dessas reuniões, já que o governo norte-americano tinha encerrado o projeto Blue Book, né, militares, o governo brasileiro americano. Ou seja, teve alguns casos que aconteceram no Brasil e que tinham o interesse norte-americano. Então, os próprios agentes ou militares americanos, eles vinham ao Brasil ou pagavam a passagem para que a testemunha brasileira fosse até os Estados Unidos para serem sabatinadas lá. Então, por exemplo, várias testemunhas de casos ufológicos brasileiros já afirmaram que foram abordadas por militares americanos ou órgãos de pesquisa daquele país. Eu coloquei aí 2 exemplos, a gente já está chegando aí na tela. O primeiro exemplo é o caso Vilas Boas, que aconteceu em São Francisco de Sales, em 1957, e que é o caso lá da abdução, né, do Vilas Boas, e o caso da Lia Soeiro da escola em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, em 58. Tem outros casos também em que as testemunhas foram abordadas pelos americanos. Ou seja, eles tinham muito interesse no que está acontecendo em terras do Brasil, né? E pode passar o próximo aí? Eu vou passar agora alguns casos do Cioane, que foram pesquisados pelo Cioane, que estão em inglês aí, mostrando que realmente o assunto era levado a sério pelos americanos. Esse aí é o caso, por exemplo, que aconteceu em Crixás, em Goiás, em 67, onde uma pessoa teria morrido depois de atirar em tripulantes de um OVNI que estava pousado na estrada. Eles estavam indo fazer uma visita e o fazendeiro, chamado Inácio, ele viu esses seres, atirava muito bem. Quando chegou próximo, ele viu que pareciam crianças, mas não eram crianças, eram seres meio careca, diferente. Ele pegou a espingarda e conseguiu alvejar na cabeça uma dessas criaturas. E ele recebeu, em contrapartida, um raio no seu peito, um raio verde, e depois ele passou mal, o local foi ficando arroxeado, e ele acabou morrendo em pouco tempo de leucemia. E esse caso foi investigado pela Força Aérea Brasileira e também foi compartilhado com o governo norte-americano. Pode passar o próximo? Aquele caso de Lins também, da dona Maria Sintra, ele também foi compartilhado não só com os americanos, mas também com o pessoal da Inglaterra. Pode passar o próximo. Tem aí algumas fotografias do caso do pouso lá, que aconteceu em Linz, em 1968, e tem alguns croquis ali também, com dizeres em inglês, né, colocando aí todo o croquis, né, especificações a respeito do caso. Um outro caso também que teve bastante interesse norte-americano, que a gente inclusive vai publicar na revista OVNI Pesquisa número 8 agora, é o caso Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga. Pode passar o próximo. Em 1969, um objeto voador não identificado pousou em Pirassununga, perto da ISIP, e o Tiago Machado, que era um jovem naquela época, ele chegou muito próximo e acabou sendo atingido na perna por um raio também desse objeto voador não identificado que pousou lá em Pirassununga. Tem as fotos da época, a Força Aérea investigou esse assunto, a AFA, a Academia da Força Aérea de Pirassununga, também teve uma participação nesses estudos. Pode passar o próximo. Tem um outro croquis aí, com alguns dizeres em inglês também, da criatura, a arma que foi atirada, né, na perna do Tiago Machado. Só para vocês terem uma ideia aí, que os americanos devem ter isso em algum lugar lá, bem escondido, ou, de repente, em algum arquivo que nunca virá à tona. Mas as trocas de informações entre o governo brasileiro e americano são bem fortes mesmo. Pode ir para o próximo. E antes, por exemplo, da época do projeto Livro Azul, né, também já
e assim, antes, naquela época do projeto Blue Book, já fluía essa troca de informações? Também sim, ou seja, durante a CIOANI só continuou, mas antes da CIOANI brasileira, o projeto Blue Book norte-americano, ele já se interessava pelos casos brasileiros. Por exemplo, aí uma ficha de 1954 de um caso que aconteceu em Porto Alegre. Pode passar para o próximo. Está aí mais detalhes desse caso de Porto Alegre, né? Então, que teve inclusive o envolvimento, né, de investigadores da FAB, tal, e não só esse, mas casos assim de avistamento interessavam eles, mas o que eles estavam mais interessados eram em casos envolvendo marcas, evidências físicas e metamateriais. Então, pode botar o próximo. Um caso famosíssimo que está na atualidade é o caso de Ubatuba. E o projeto Blue Book também se interessou e pesquisou aí o caso de Ubatuba em 57. Né? Então, eram vertidos também informações e passadas para o governo norte-americano. Mas não só explosões de OVNI como essa que aconteceu em Ubatuba, pode passar o próximo. Teve também coleta de outros materiais em Leme, no interior do estado de São Paulo. Isso no mesmo ano de 1957. Então tem aí um documento também que fala a respeito dessa peça, né? Outras peças de material que evidenciam provas, né, de um objeto voador não identificado, então, que existe, né? Então, bem interessante isso aí também. Projeto Blue Book, ele tem vários documentos de casos brasileiros. Agora, vamos passar o próximo em 57 também. Salvador, na Bahia, estado de Salvador. São recortes de jornais de estranhos objetos que apareceram no céu de Salvador e que também foram reportados para a ATIC norte-americana, né, e fez parte também do projeto Blue Book. Próximo aí. Em 1958, um ano depois, como eu já falei anteriormente, o Departamento da Marinha norte-americano se interessou também pelo caso Trindade, que aconteceu no Espírito Santo em 1958. Aquelas fotos, né? Embora depois o caso tenha sido declarado como falsa. Ou seja, as fotografias eram falsas, mas o caso era autêntico. Pode passar um outro caso aí de 1958, uma outra ficha do projeto Blue Book, um caso acontecido no dia 9 de novembro de 58, em Brasília, envolvendo mais de 500 testemunhas que viram um objeto voador não identificado sobre Brasília. Vários civis lá tiveram esse avistamento. Não só casos de avistamento com civis, mas quando a testemunha era uma pessoa importante, eles tinham interesse também nos casos. Então, astrônomos, quando viam o fenômeno, ou pilotos, eles tinham bastante interesse. Coloca o próximo aí. No ano seguinte, em 1959, teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, no Observatório Astronômico do Valongo, e o professor Luiz Eduardo da Silva Machado, que era o diretor naquela época, junto com outras pessoas, alguns membros do Exército, eles chegaram a ver um fenômeno bem interessante que foi descrito no livro do Felipe Machado Carrion, que é o livro Imprevisíveis, Discos Voadores Imprevisíveis e Conturbadores. Pode passar o próximo? A gente vai ver a ficha aí do projeto Blue Book a respeito desse caso de 1959. E pode passar o próximo, e tem alguns recortes de jornais aí que comprovam que os astrônomos do Rio viram o disco voador. A FAB foi informada também, a Força Aérea Brasileira, e recebeu com certeza um relatório a respeito dos discos voadores observados no Observatório do Valongo por esses astrônomos e por outras pessoas que se encontravam lá.
Pode passar mais um documento aí desse caso envolvendo astrônomos. Vamos para frente. E aí a gente falou, né, da década de 50, de 60, há alguns anos, e hoje, mais recentemente, será que continua esse intercâmbio entre o governo brasileiro, norte-americano e outros países? Com certeza. O caso Varginha, que aconteceu em 96, ele é um fato que a gente tem aí o envolvimento de militares e agentes norte-americanos que foram para a Unicamp, tiveram lá em Varginha. Então, houve alguns acordos que foram feitos logo depois que aconteceu o caso Varginha. Mas 10 anos antes do caso Varginha acontecer, a gente tem o caso de maio de 86. Pode ir para o próximo aí. Onde a CIA, o FBI, o DIA, etc., já estavam de olho no caso que aconteceu em maio de 86. Então, tem aí alguns pedaços de telex, né, que foram enviados do Departamento de Defesa norte-americano e foi enviado do Rio de Janeiro para Washington, comunicando o fato, ou seja, o governo brasileiro sempre trocou figurinhas, trocou informações com o governo norte-americano. Pode passar o próximo. Esse caso de maio de 86 é bem conhecido, né? Teve a liberação pelo brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, o próprio Osiris Silva, ex-presidente da Embraer, estava numa aeronave Xingu, viu o fenômeno, tentou ir lá interceptar, e nesses documentos norte-americanos, ele diz que 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio de 1986. Ou seja, eles estão sempre interessados nos fenômenos ufológicos que ocorrem no espaço aéreo do Brasil. E vamos para frente. Não só os americanos se interessaram pelo caso de maio de 86, mas quando eu estive visitando alguns militares do CRIDOVNI lá no Uruguai, isso alguns anos atrás, conversando com o Ariel Sanches, coronel Ariel Sanches, e o coronel Aguirre, que escreveu um livro, inclusive, sobre pesquisa de OVNI lá no Uruguai, sobre o CRIDOVNI, que é um órgão de pesquisa oficial lá do Uruguai. Eles falaram para mim que trocaram correspondências sobre o caso de maio de 86. Por que eles fizeram isso na época? Porque alguns OVNIs que estavam sobre o território brasileiro chegaram a atravessar a fronteira, indo para o Uruguai. Então, aí, os dois governos, o governo brasileiro e uruguaio, trocaram aí informações para entender melhor o que estava acontecendo sobre aquela invasão, né, de 1986, que até o presidente Sarney foi acordado para ser notificado dessas aparições. Próximo. Mais recentemente, aliás, há uns 11 anos atrás, eu recebi a visita em São Paulo de agentes do Bigelow Aerospace, do famoso aí Robert Bigelow, né, o Bob Bigelow, que está em voga agora, está aparecendo em programa, falando que tinha grana aí, pesquisava o fenômeno OVNI e tal. Isso é verdade. Eu estive juntamente com o Joseph Prado no Hotel Holiday Inn em São Paulo no dia 29 de maio de 2009 e eles vieram para cá, o Douglas Kurt e o Jim Johnson, que estão aí na fotografia que vocês estão vendo, e eles falaram que eles estavam procurando parceiros no Brasil para trocar informações, estavam atrás de metamateriais, materiais que foram deixados por OVNIs ou explosões de OVNIs ou alguma marca, alguma coisa, alguma substância que tivesse ficado. Naquela época, eles disseram que obtendo esses materiais, eles poderiam ter respostas inesperadas para as questões tecnológicas que eles estavam
colocando em prática naquela época, ou seja, eles tensionavam usar tecnologia alienígena em projetos espaciais terrestres para fazer um hotel, alguma coisa na Lua, em Marte, e depois fazer turismo até espacial, além de outras explorações tecnológicas com base em materiais advindos de casos ufológicos. Na época, eu fiz uma proposta para eles deles estarem colaborando financeiramente, já que eles colaboravam financeiramente com a MUFON, que é um órgão norte-americano de pesquisa. Eu sabia que eles estavam patrocinando a MUFON com $10 mil por mês. Só que no Brasil eles queriam tudo de graça, então não teve acordo naquela época com esse pessoal norte-americano que, vez ou outra, vem ao Brasil assediar os ufólogos brasileiros, atrás de evidências, atrás de coisas mais consistentes de OVNI. Pode passar o próximo. Desse ano de 2009, eles ficaram aqui no Brasil, patrocinados pelo Bigelow Aerospace, e estiveram no Nordeste, Sobral, no Ceará, em 2009, 2010, e outras cidades também, que depois eu fiquei sabendo, e para recolher coisas a respeito dos OVNIs, e substâncias, e vídeos, e colher depoimentos de pessoas, ou seja, eles estavam aqui interessados no fenômeno que estava se processando com uma certa insistência naqueles anos de 2009 e 2010. Inclusive, a ABIN, Agência Brasileira de Informação na época, ajudou nessa pesquisa, junto com eles lá. A gente tem algumas informações que na cidade de Canindé, no Ceará, a ABIN esteve lá investigando. E eu já estou indo para a finalização aqui da minha apresentação para abrir para perguntas. Pode colocar o próximo. O que a gente pode concluir de tudo isso que eu falei, bem rapidamente, é que houve intercâmbio e arquivo de informações, mas nós não temos prova de como que se processa nos dias atuais. A gente não sabe como é que é isso, mas que tem, onde há fumaça, há fogo. Outra coisa, com o aumento dessas desclassificações que a gente está vendo aí, né, o tic-tac, né, os documentos da CIA que foram liberados agora. Então, com essas desclassificações que estão ocorrendo em todo o mundo, a gente tem que ficar atento, porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está para acontecer. Outra coisa que a gente pode concluir é que os consulados, os órgãos de pesquisas e órgãos de inteligência, alguns órgãos militares ou pesquisadores até particulares que estiveram aqui, esses gringos que vêm para cá, eles estiveram e estão com os olhos voltados para o nosso país. O interesse deles é nos metamateriais, o interesse deles é o que podem conseguir nesse celeiro chamado Brasil a respeito do fenômeno OVNI. E o que a gente precisa fazer? A comunidade ufológica brasileira tem que se unir e precisa evitar que esses materiais e provas importantes saiam do Brasil, né? Porque a gente vai acabar perdendo esses materiais que poderiam ajudar aí, de certa forma, no nosso avanço tecnológico, e a gente está dando de mão beijada todo esse material para os americanos e outros países aí, né? Próximo. E aí, finalizando, eu queria deixar um apelo aí. Quem não conhece o canal, né, nosso lá, o Enigmas e Mistérios, entra lá, se inscreve, tem bastante vídeo interessante. Nós somos coeditores também da revista OVNI Pesquisa, uma revista aí que tem ganhado espaço no mercado, tem se colocado de maneira adequada também, séria, com metodologia científica, e a número 8 aí está imperdível. E quem quiser saber mais a respeito da revista, entra no site www.ovnipesquisa.com.br, e no finalzinho aí da apresentação agora eu deixo o meu e-mail. Quem quiser trocar informações, agregar, passar
informações a respeito disso que nós falamos aqui, eu estou aberto. Pode passar o próximo aí, é só o e-mail que a gente deixa aí, o boaventura_google@hotmail, para que vocês possam entrar em contato, a gente conversar, trocar figurinha. E desde já, se vocês quiserem essa apresentação aí, depois o Dr. Júlio pode estar passando para vocês. Eu mandei aí a apresentação em PowerPoint e também em arquivo PDF, até para não ficar tão pesada. Aí, se vocês quiserem guardar também. E assim, o tempo é bem pequeno e eu procurei, de certa forma, condensar aqui muita informação. O assunto é muito mais abrangente, mas eu espero ter agregado aí mais informação a respeito desse tema que foi escolhido para o dia de hoje. E queria agradecer aí todos vocês que me acompanharam e especialmente o Dr. Júlio e o pessoal da Laço. Obrigado, Exxon. Parabéns. E aí? O tema é interessante, né? Bem, obrigada por ter nos acompanhado. E um aviso, no nosso canal aqui da LASO, você sempre vai encontrar pessoas que estudam, pesquisam e levam a sério a ufologia. Se você gostou desse programa, deixe seu like. Isso vai ajudar a nossa Academia de Ufologia a continuar a mostrar as nossas pesquisas e também a de seus parceiros. Um abraço a todos.